Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberto 30ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Jaime Evaristo para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, disse Jesus: qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 11, senhor presidente. Foi lido o versículo. Obrigado, vereador Jaime. A presença cumprimenta também todos os convidados na tarde de hoje, assessores dos colegas vereadores. Registra a presença da assessoria do deputado federal Chiodini na casa. Costa, Fabrício Krelig também presente. Nosso, seja muito bem-vindo. A presença convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, recebemos de autoria de diversos vereadores, Ninfo Kenny, Iracema do Retalho, Wilson Paraíba, Maurício Peixer, Tânia Larson, Odir Nunes e Rodrigo Facchini, proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1/2019, que inclui os parágrafos 12 a 15 no artigo 91 da Lei Orgânica do município de Joinville, que permite a apresentação de emendas parlamentares ao orçamento. Do vereador Cláudio Aragão, recebemos o projeto de resolução número 4/2019, que institui o título e a medalha Lia Rosa Jardim de Santos, a ser concedida às pessoas físicas e jurídicas sediadas no município de Joinville. Do gabinete do vereador Mauricinho Soares, a justificativa de ausência daquele vereador no período entre 23/4 a 24/4, por estar participando, por ter estado participando, não está ainda, da Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019, que acontecerá nesse período em Brasília. Também do vereador Mauricinho Soares. A mesma justificativa de ausência, apenas para a data do dia 24/4, talvez em duplicidade. Do vereador Mauricinho Soares, para o mesmo evento, apenas para o dia 23, a justificativa de sua ausência. Talvez mais um documento em duplicidade. E do vereador Wilson Gonçalves Dantas, sua justificativa de ausência no período de 23 e 24 de abril, por estar participando do curso O Exercício do Legislativo Municipal no Controle Interno e Externo do Município, em Florianópolis. Estão lidas as correspondências, senhor presidente. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. Partido do PROS, por um tempo de até 3 minutos. Vereadora Ana Rita. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara, nossos funcionários da casa, nossos intérpretes de Libras, muito boa tarde. Eu gostaria de pedir ao pessoal da técnica que colocassem umas imagens que eu separei para hoje
e gostaria que os senhores e senhoras olhassem essas imagens. Pode trocar. Pode trocar. É o mesmo boi. Agora um novo boi. Mais outro. Acredito que ainda foram essas as imagens. Que imagens são essas, senhoras e senhores? São imagens da fatídica farra do boi, que mancha de sangue o estado de Santa Catarina. Isso foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como intrinsecamente cruel, porque consiste num bando de, eu chamaria, covardes, psicopatas cruéis, que soltam um boi, começa-se no ambiente urbano, às vezes vai para o rural, e vão correndo atrás do boi. Eu gostaria de saber que tipo de diversão isso pode provocar nas pessoas. Como é que alguém pode se divertir? Porque nesse meio tempo, esse animal cai em buracos, eles são espancados, eles quebram a perna. Viram aquele boi antes com chifre, arrancaram o chifre do boi. Então eu pergunto, século 21, Santa Catarina, com um espetáculo cruel desses, isso acontece nessa época toda da Quaresma e Páscoa, principalmente na cidade de Celso Ramos, em que a prefeitura de lá é conivente, inclusive com esses atos, porque nós começamos a mandar mensagens para o prefeito no Facebook, pedindo que ele contivesse isso, e qual foi a reação dele? Simplesmente excluiu do Facebook, igual um adolescente, excluiu do Facebook as pessoas que estavam se manifestando contra a farra do boi. Esse ano nós tivemos uma diminuição do ano passado foram 136 ocorrências, esse ano foram 48 ocorrências registradas. E houve um esforço maior do Estado de Santa Catarina, tivemos mais do que 350 agentes da Polícia Militar para lidar com esse tipo de, não sei, eles chamam de cultura, eu chamo de tortura, porque você ter um evento cultural em que um animal é machucado, é trucidado, afogado, tem aqueles que fogem para o mar, entram no mar e não voltam. Então, para mim, isso é tortura. Então, nós temos que acabar com isso. O Brasil inteiro vê isso com olhos horrorosos. E esses farristas, que eu repito, são covardes, são psicopatas, são cruéis. É isso que eles são. Eles mancham de sangue a nossa bandeira. Eles mancham de sangue o nosso Estado, por agirem de forma cruel assim, com animais sencientes, cuja senciência já foi provada cientificamente por neurocientistas. O gado, uma vaca, um boi, é um animal que pode ser muito dócil, é um animal que gosta de carinho, é um animal que, se você tem ele desde pequeno, quem tem essa experiência sabe do que eu estou falando. Então, é muito triste, ano após ano, nós vermos isso repetido no nosso Estado. Repito, farristas, acabem com isso. Nós não queremos mais o sangue dos animais na nossa bandeira. Derramem o sangue de vocês. Obrigado, vereadora Ana Rita. O PSD, por um tempo de até 3 minutos, vereador Fábio D'Alonso. O MDB, por um tempo até de 15 minutos. Não está pronto ainda, vereador Richo? Compreendemos. Pula o MDB. PR não está no plenário. PSDB não está no plenário. PSB, por um tempo de 9 minutos. Vereador Ninfo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente que nos prestigia essa tarde, saúdo a todos. E gostaria de relembrar um pouco o evento da semana passada, uma vez que foi a Semana Santa, aquela que nós todos nos reverenciamos aos acontecimentos, especialmente ao fato de que o nosso Salvador Jesus Cristo foi crucificado, especialmente baseado numa traição que Judas Iscariote fez, denunciando o Salvador para que fosse sacrificado. Nós temos tido aqui na Câmara também algumas traições que muito bem lembram esse momento, e essas traições a gente observa que elas se mostram absolutamente agressivas quando não são favoráveis a si próprias. Tivemos o caso específico aqui, onde o nosso Judas Iscariote, que se juntou num grupo, formando uma coalizão, e quando conseguiu as moedas que tanto lhe faltavam, mudou de lado e assumiu uma postura completamente diferente. Nós que vivemos esse momento, nos sentimos muito tristes, porque não bastasse só as palavras, vieram agressões e vieram ameaças. Um homem que se diz religioso, que invoca a Deus com frequência, eis que comparece aqui na tribuna para ameaçar. Ou seja, todo o ensinamento que lhe foi dado e que de alguma forma traduz para a sua comunidade, deixa de ser verdadeira quando contrariado. Assim é que se faz também política. E nós imaginamos que quando se fala em política, pensa-se na nova política, que aqui também é abordada com frequência. Obrigado. Quando se fala em nova política, fala-se na independência de poderes. Não se fala naquilo que foi abordado aqui com tanta ênfase. E eu me pergunto, quantos dos vereadores que sentam nessa sala são livres, são independentes, não têm preso uma corrente ao seu pescoço, à sua perna, para poder, por si próprio, decidir e avaliar. O homem só é livre quando ele não depende de terceiros, quando ele é autossuficiente da sua atitude e postura. Isso nos leva à parábola dos talentos, dentro dessa filosofia cristã que nós todos estamos abordando. Eu tenho uma experiência própria, porque aqui pessoalmente vim relatar algum fato de passado, fato vivido, um fato conhecido, e eis que aquele para qual eu dei o talento maior, veio aqui à tribuna contradizer a minha argumentação. Nada podia se esperar dele, nem se esperava dele, mas pelo menos consideração e respeito, sem dúvida, seria o mínimo esperado. Enquanto o nosso poder executivo, por outro lado, acredita que ele está muitas vezes deixando de atender uma reivindicação do vereador, imagina que está prejudicando esse vereador por não atendê-lo, quando na verdade o poder executivo está prejudicando a comunidade. Infelizmente, poucas pessoas entendem isso, entendem que o vereador pode ser de situação ou de oposição, quando na minha ótica, na verdade, não existe essa frase. O que existe com pessoas livres, pessoas capazes, pessoas competentes, existe o partido chamado cidade. Todos nós estamos aqui para trabalhar
pela nossa cidade, não para favorecer o executivo ou o legislativo, estamos para, sim, atender às reivindicações e às necessidades do nosso povo. Como tantas vezes aqui foi dito, que paga impostos, que faz todas essas situações, e nós não os atendemos. Compreendo que pessoas que assim agem, que pensam estar prejudicando o vereador, são curtidos de uma miopia, ou seja, vista curta, que é lamentável. Eu gostaria de deixar essa reflexão aqui, porque enquanto nós, vereadores, não tivermos, ou vereadoras, não tivermos consciência do nosso papel, consciência de que o poder legislativo tem o poder de controlar e de fiscalizar o executivo. Enquanto nós, legislativo, fomos subordinados, fomos absolutamente manietados pelo poder executivo, nós não seremos nada, nós seremos um pouco mais do que um monte de lixo. Eu estimo que, com toda a experiência, com toda a responsabilidade, com todo o conhecimento e a vivência que as senhoras e senhores vereadores têm, tiveram e terão no convívio diário com a população, entenderão que o nosso papel sobrepõe-se à subordinação. O nosso papel diz respeito à nossa integridade, à nossa moral, à nossa responsabilidade. Lamento que vereadores, colegas, se deixem vender, se deixem subornar. E vimos ainda na semana passada, retornando, que 4 colegas nossos foram pressionados pelo Poder Executivo dentro dessa sala, o que é nada mais, nada menos do que um crime que pode ser punido de acordo com a lei. O próprio jornal dá notícia dessa situação. Não sabemos de onde vem, mas com certeza o existiu, haja vista que mudança de atitude e de postura foi presente e colocado. Fica essa reflexão que, enquanto nós, vereadoras e vereadores, não formos autossuficientes, tivermos moral, tivermos coragem, responsabilidade, esta casa nunca deixará de ser absolutamente coerente com a política velha que nós todos abominamos. Obrigado, vereador Ninfo. Voltando aqui então, o tempo partidário. Vamos dar sequência, depois a gente volta nos partidos que não estavam no plenário. O PR não estava e nem o PSDB. A gente pulou, o MDB pediu, preparando material. O SD, por um tempo até de 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet e servidores dessa casa. Ontem, sempre se bate na tecla, né? Páscoa, tempo de ressurreição, tempo de perdoar, tempo de analisar o que foi bom, o que não foi, porque tem, vereador Iracema, o nosso Cristo, né? Que nos representou, que se doou pelos nossos pecados, vereador Pelé. E a gente vê tantas coisas, tantos problemas que acontecem, que as pessoas vão na missa, vão no culto e falam da boca para fora, porque chega depois, é totalmente o inverso que se faz. Por que eu estou falando isso? Não somente pelas pessoas, né? Não pelo lado legislativo, mas sim pelo lado da causa animal. Ontem, no finalzinho do dia, vereadora Ana Rita, eu fui numa demanda no bairro, na Zona Sul, e todos em festa, a população, né, todo mundo festejando a Páscoa,
Só que ninguém olhou um animalzinho sendo devorado por larvas no crânio, na cabeça, né? E nós fomos buscá-lo dentro de um rio, porque o animal, quando ele vai para morrer, ele vai para o rio. Ele vai para um canto, né, para ele ficar bem isolado das pessoas. E quando nós pegamos ele, o cheiro era insuportável. O que eu quero dizer com isso? Que não somos nada, nem os animais, nem os seres humanos, né? Os animais não olham o lado, se você tem uma casa boa ou se você tem uma casa ruim. O que ele quer é o respeito, o que ele quer é o amor, o que ele quer, os cuidados. E assim também, eu levo muito o lado animal, para a gente ver também, e a gente analisa o que a gente pode mudar, vereadora Ana Rita. O que a gente pode ser no lado espiritual, já que o animal ele tem esse sensitivo dele. Então, o que eu quero pedir, o que eu estou colocando, eu estou fazendo uma moção para que a gente possa fazer novamente uma campanha, que o município faça uma campanha de conscientização, né, da adoção responsável, que não é justo um animal tendo tutor, depois a gente descobriu hoje, morrendo aos poucos, morrendo vivo, sendo comido por larvas vivo, né? E as pessoas ignorando ele. É complicado. Você deve dizer assim, mas como, Tânia, você consegue pegar o animal no colo naquele estado? A gente pega porque a gente tem amor, a gente tem dedicação, tem respeito. É naquilo que a gente luta e que a gente trabalha, vereador Maurício Peixe, com muita força, com muita vontade. Por isso que quando passa projetos nossos aqui, e quando são ignorados, vereador Jaime, por birras políticas, a gente pensa o seguinte, a gente não está pensando no animal lá, a gente está pensando em políticas públicas da causa animal, que a população quer. Então, a causa animal, o respeito aos animais, é a mesma forma que a gente tem que respeitar uns aos outros, como ser vivo, né? Como humanos. Eu acho que tem que chegar num consenso, mas não um consenso da briga, mas sim no consenso da harmonia. É isso que a gente tem que ter, levando em conta o que os animais fazem, vereadora Ana Rita, conosco, né? Eles tentam sempre harmonia, eles não tentam agredir, por mais que a pessoa agrida eles. Eles tentam reverter isso com amor. E é assim que a gente tem que pensar, esse bom exemplo. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Ainda o tempo do SD, vereadora Dilson. Tranquilo? Obrigado. Pelo tempo de até 6 minutos, PSC. Vereador Lils. Vereador Jaime. Pelo tempo de até 3 minutos, vereador PDT, vereador Jaime Schroeder. Queremos registrar a presença do vereador Célio Gomes, do PR de Araquari. Veio trazer a festa do maracujá para nós aí. Obrigado, Célio, pela sua presença. Leva o nosso abraço ao Poder Legislativo da cidade de Araquari. O vereador Jaime Schroeder. Obrigado, vereador. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todos que acompanham essa sessão da Câmara de Vereadores. No final de semana, aí, durante o feriado, a Câmara de Vereadores, de novo, foi colocada aí, né, no olho do furacão de uma polêmica motivada por um empresário, dono de um bazar de grande porte aqui na nossa cidade e em diversas outras cidades desse país. E diz esse empresário que Joinville é uma merda, com perdão da palavra, porque a burocracia não permite que ele instale mais 3 megabazares aqui na cidade. Ora, eu não sei como é em outros municípios, mas aqui, em Joinville, não é no grito, é na lei. O local que ele pretende instalar um desses seus bazares estava com restrições por conta da lote. Para corrigir esta restrição, porque do ponto de vista ambiental não há mais o que possa se fazer,
o Executivo mandou para a Câmara de Vereadores um projeto propondo a possibilidade da reconversão dessas áreas que anteriormente estavam em cota 40. Ocorre que este projeto, analisado aqui por esta Câmara de Vereadores, faltava a ele duas questões que são fundamentais. A primeira é a necessidade da outorga onerosa da mudança de uso do solo. Isso está previsto em lei federal. O Estatuto da Cidade é muito claro nos seus artigos 28, 29 e 30. E sem isso, nós não poderíamos aprovar a lei que o Executivo mandou. Esta Casa, de maneira diligente, deu legalidade a esta possibilidade. Não fosse isso, assim que a lei eventualmente fosse aprovada, estaria alguém já entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade. O outro marco que esta Casa propôs foi o marco temporal. Por que o marco temporal? Porque até a aprovação da LOT, essa possibilidade da reconversão do uso existia na Lei 312 e na sua anterior, a 96. Essas leis complementares traziam essa possibilidade. E a LOT, ela omitiu isso. Mas, para que o direito... Só mais um... Muito obrigado. Para que o assim alegado direito adquirido pudesse ser exercido, há a necessidade de se estabelecer um marco, porque senão, vereador Odir, estaríamos criando precedentes para que pessoas inescrupulosas, proprietárias de terrenos acima da cota 40, fossem alegando mineração, interesse social ou público, para rebaixar os seus terrenos e daí poder reconvertê-los a um uso mais intensivo. Então, chamem isso de burocracia se quiser, mas essa Casa deu mostras de que aqui se trata com os princípios da legalidade, da impessoalidade. Ninguém vai fazer lei para beneficiar um único empresário dessa cidade, e sim, pensamos aqui nas próximas gerações, no bem-estar do joinvilense, na qualidade de vida que os nossos morros cobertos de vegetação nos proporcionam. Então, aquele senhor empresário que gerou toda essa polêmica no final de semana, o que ele quer, vou alertar aqui a todos, é ganhar no grito uma alteração que já está em curso e sendo discutida no Conselho da Cidade, que é o regramento da outorga onerosa. Após o Conselho da Cidade definir, virá para esta Casa. A jogada é muito clara. Habituado a usar as mídias sociais, inclusive de maneira muito intensiva no ano passado, em favor do seu candidato, esse senhor quer que esta Casa não discuta o projeto da outorga. Quem sabe, talvez, para que os valores possam ser irrisórios. Então, colegas, fiquemos alertas. Isso não foi de graça. O chamado desabafo tem dentro de si o condão de pressionar a Casa do Povo a votar de maneira atabalhoada contra os interesses da coletividade e das futuras gerações. Muito obrigado. Schroeder, por um tempo de até 6 minutos, agora o PSDB, depois seguido o PR. Estamos voltando dos termos partidários. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos honra com as suas presenças, nosso pessoal de Araquari, eles já eram mais bondosos, viu? O vereador vinha aqui e trazia as princesas, as rainhas da festa das flores, porque elas são, aliás, a festa do maracujá, elas vendiam a imagem. Então, acho que até uma hora trago as nossas rainhas aqui, né? Nossos parabéns a toda a comunidade lá do município de Araquari. Aliás, meus parabéns, vocês têm um prefeito fantástico, o melhor prefeito que Araquari já teve, o melhor prefeito que Garuva teve, é o prefeito Udo Deller. Mas eu gostaria, senhores, que colocassem
que colocasse aí o nosso videozinho, para que as coisas fiquem claras. Joinville hoje, né? Estamos subindo a Joinville, um abraço. Quero dizer para vocês que nós temos 3 projetos, fazer lojas enormes em Joinville, mas a prefeitura de vocês é um desastre, é burocracia. Eu tenho lá projetos lá na rua, na Avenida Santa Catarina, é geração de emprego, alegria, tributos. Ninguém sai de cima, todo mundo sentado em cima da burocracia. Uma vergonha, pessoal, uma vergonha. Senhores, pode voltar para mim? Senhores vereadores, eu tenho que tirar o chapéu pro Luciano Hang. Disse tudo aquilo que nesta casa já discutiu o vereador Maurício Peixe. E em nenhum momento ele disse que a Câmara de Vereadores estava sentada em cima do projeto. Nós temos as nossas limitações. Aliás, vamos fazer uma moção aí parabenizando, porque ele teve a coragem de denunciar essa arbitragem do prefeito municipal, dessa inércia da prefeitura municipal de Joinville, que deixamos de gerar emprego e renda e vão lá para a sua cidade. Araquari está toda fantástica, né? Garuva, mesma coisa. Senhores, um projeto dessa magnitude, um empresário que vem aqui gerar emprego, gerar renda, o prefeito tem que estender o tapete vermelho, receber e dizer para os seus subordinados, dizer assim, até tal dia eu quero isso no conselho da cidade, até tal dia acerto com a Câmara de Vereadores para que a gente possa aprovar. Ficou bonito para Joinville. Aliás, o Estado tinha Udo como um mito. Está aí, desmascarado por um empresário famoso que quer nada mais do que investir, quer fazer a geração de emprego e de renda. E aí eu pergunto, e os nossos empresários daqui? Ficaram todos calados, há anos estão calados e não brigam, vereador Iracema, para que as coisas se modernizem dentro da prefeitura e se agilizem dentro da prefeitura. E o que é pior ainda, acabamos de assinar um requerimento solicitando a vinda do secretário Marcão aqui, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Danilo, e o secretário da SAMA. Nós precisamos fazer uma ampla discussão sobre esses projetos que estão travando o desenvolvimento de Joinville. E o Marcão vai ter que se explicar em que momento esta Câmara foi omissa, vereador James, com relação a esses 3 projetos apresentados pelo empresário Luciano Hang. Muito pelo contrário, o prefeito mandou um projeto aqui e o vereador James, sabiamente, vereador James, aprovamos a questão da outorga onerosa. E queria o prefeito, então, demolir todos os morros com objetivo de mineração, e nós restringimos. Agora também acho que nós, vereadores, teríamos que fazer uma comissão para seguir os passos das transações. Qual é a imobiliária que negociou lá o terreno? Qual é a imobiliária? Aí, é claro, foram lá, venderam para o empresário uma área que ia passar na Câmara de Vereadores. Aí agora vem a outorga onerosa. Aí o empresário diz, para aí, mas eu comprei um coelho, não comprei uma lebre. Por isso ele está aí. Eu quero tirar o chapéu para o Luciano Hang.
Ah, se nós tivéssemos mais empresários, vereador Info. Por exemplo, Vossa Excelência tem um projeto aí de construir 450 casas. Aliás, 4.500, né? Quanto emprego geraria para a cidade? Eu botaria, se eu fosse empresário, eu botaria a boca no trombone. Como fez? Isso gera respeito. E aqui em Joinville, a classe empresarial, com todo o respeito que tem, mas se acomoda. Não são preocupados com a cidade. Não estão preocupados com a cidade, porque da prefeitura tem negociações, negócios com o prefeito. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, dizer que a culpa é da Câmara, aliás, senhor presidente, gostaria que esta casa, para defender o poder e esses vereadores, tem que fazer uma nota de repúdio, a nota de esclarecimento à Prefeitura de Joinville. Porque todo mundo diz que nós é que somos o culpado desses empreendimentos não virem para a cidade de Joinville. Nós fizemos a nossa parte. Quem não fez foi o prefeito. Senhor presidente, eu tenho a certeza de que Vossa Excelência irá pedir uma nota de esclarecimento em defesa deste poder, porque nós não podemos ser acusados por um secretáriozinho e jogar o nome de 19 pessoas ilustres na lama. Na lama! Eu fui questionado. Vocês não querem emprego, não querem renda, vocês querem que a população vá lá pedir cesta básica, remédio e etc. Nós temos que gerar emprego e gerar renda. Isso é inclusão social. Então, nós, com certeza, nós protocolamos esse requerimento e aqui vamos fazer, não só nesse projeto, mas os outros projetos que vão gerar emprego e renda e a inclusão social. É isso que nós temos que fazer. O povo não quer esmola, o povo quer trabalho para levar dignamente o pão para os seus filhos. Vereador Marcão, ficou pior. Nunca você devia ter acusado essa Câmara. E se não for feita uma moção de repúdio, uma nota de repúdio, os vereadores... Obrigado, vereador Odir. Por um tempo de até 6 minutos, PR. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente, quero saudar especialmente o meu parceiro, amigo, vereador Célio Gomes, grande vereador lá de Araquari, e dizer, vereador Odir, que o seu prefeito lá está indo bem na eleição por causa do PR, que apoiou ele lá, senão seria outro prefeito da cidade de Araquari. Mas lá é uma parceria muito boa do PSDB e o PR que está dando certo. Araquari desenvolve, cresce com qualidade, né? E com discussões sérias. E é lógico, tem coisas aqui que estão indo tudo para lá, empresas, né? Estão indo para lá. Mas, presidente, a minha questão, vereador Jaime Xereda, o senhor foi perfeito, a sua fala aqui, no dizer que a Câmara de Vereadores agiu corretamente. Nós discutimos o projeto, ele entrou em março do ano passado na casa. Houve paradas, houve discussões, audiências públicas, mas a Câmara estudou bem e sem pressão, porque teve pressão externa, nós sabemos disso, nós colocamos a outorga onerosa, porque veja bem, aquele terreno que não foi comprado pela Van, quero dizer aqui claro, não foi comprado pela Van, o terreno é de uma imobiliária de Joinville. Se aquele terreno valesse 100, com a situação que foi dado o uso do terreno, ele já foi baixado a cota 40, ele passou a valer 10 vezes mais, ou 20 ou 100 vezes mais. E esse ganho imobiliário que a imobiliária tem, ela tem que pagar uma parcelinha para um fundo da prefeitura para fazer aquilo que é necessário de infraestrutura para atender aquela comunidade, principalmente a viária. Então, a Câmara de Vereadores, o vereador James entrou com a emenda, parabéns, foi aprovado.
Outra, marco temporal, foi a comissão de urbanismo, que discutiu, ameaçaram o vereador Jaime, brigaram com o Jaime, foi lá e foi colocado um marco temporal para não ficar aberto, que os próximos terrenos aí, de interesses de alguém, pudessem receber a mineração, ser rebaixado e depois de ser rebaixado, dar uso. E dando uso, valoriza tudo isso que eu já falei. Então, a Câmara de Vereadores agiu muito corretamente. Dentro de um tempo ideal, adequado, talvez atrasou um pouquinho nos debates, porque era necessário. Agora, o que eu não posso concordar é a nota de esclarecimento da Prefeitura jogando pepino para a Câmara de Vereadores. Isso eu não posso aceitar. Qual é o problema? Por que não fala a verdade? Por que não diz que a Câmara aprovou isso dia 28 de novembro? 4 de dezembro foi para a Prefeitura só sancionou dia 28 de dezembro, só sancionou, mandou para o Conselho da Cidade, está lá no Conselho da Cidade. Quando a Prefeitura quer, eles reúnem extraordinariamente o Conselho da Cidade e aprova imediatamente, quando a Prefeitura quer, e não fizeram. Então é porque não querem que isso venha para frente. Agora, vereador James, o que o empresário Luciano Hang falou é o grito dos empresários joinvilenses, que muitos deles, a maioria deles, tem medo de represália. Está aqui, ó. Eu recebi hoje mais de 20. Mais um de uma grande empresa de Joinville, o diretor dessa empresa é meu vizinho. Ele disse: bom dia, Maurício. Parabéns pelo seu posicionamento diante do ridículo pronunciamento da Prefeitura sobre a indignação do Luciano. O caso da nossa empresa, ele está travado ainda. Nossa fábrica está no limite da capacidade. Estamos perdendo o mercado porque não temos espaço para produzir dentro dos padrões de uma indústria. E o prefeito tem a coragem de dizer que a nossa cidade foi a que mais gerou emprego, sem considerar que esse crescimento veio da ocupação da cavidade ociosa. Logo, ele que é um empresário deveria conhecer isso. Esse é um empresário que está mandando. Fora esse, tem inúmeros que não manda só para mim, manda para os vereadores, que querem agilidade, não querem esse emperramento. Então, o que está rolando aí na rede social, porque o Luciano Hang teve a coragem de meter a boca, falar, mas não é ele só que está falando. É a sociedade, é os empresários, os empreendedores, porque hoje, vereador Odir, está 2 meses que aconteceu o caso da Sama, 2 meses essa semana. A Sama, o licenciamento está lá na Expoville, a fiscalização, o licenciamento está na Arena, não sei o que, está lá no Hospital São José, acho que está na UTI, mas está lá no Hospital São José da Sama. O atendimento da Sama está na Prefeitura, não se conversa. Está aí 2 meses paralisado, a Sama. E daí, para onde nós vamos? Gente, o que nós estamos fazendo aqui hoje é muito sério. O que o Luciano Hang falou, eu não vou nem considerar, deveria ser para todos os empresários igualmente tratado, que nós temos que, a nossa cidade, dar oportunidade, empreendimento. Foi comigo lá em Goiânia. Nós somos 3 vereadores, vereador James, nós trouxemos o modelo, entregamos na Prefeitura, alvará em 1 dia. Onde é que está esse modelo? Quem é que passou aí de Anápolis? O vereador Rodrigo Facchini. Em Maringá, eles agora fizeram o Instituto de Planejamento Urbano, que aqui foi desfeito. Lá eles fizeram para poder dar agilidade à cidade que mais gerou emprego, aonde? Na área de tecnologia. E nós estamos nos atrasando. Esse final de semana, esse feriadão, eu fui lá em Foz do Iguaçu. Quem conhece Foz do Iguaçu há 4 ou 5 anos atrás e vai lá hoje, vai ver a diferença que é de cidade. Tem 2 vereadores que foram lá recentemente, viram a diferença, a limpeza da cidade, a zeladoria da cidade, a qualidade, construindo viaduto, e nós aqui, é isso que nós estamos gritando, não é contra o prefeito. 1 minuto para terminar. Não quero de forma alguma dizer, não é contra o prefeito, mas é a gestão que nós temos de empreender, a gestão que nós temos que dar uma aceleração para a cidade se desenvolver. E é isso que os empresários de Joinville estão gritando. Não é o Luciano Hang.
É a cidade de Joinville, os empresários e empreendedores que querem agilidade. E por isso, vereador Odir, vamos sim propor uma audiência pública para que esses empresários, construtores, associação, maior associação de construtores, está aqui em Joinville, está aqui, de construtores de pequenos empreendimentos, está aqui em Joinville, estão todos desesperados. Vamos sim chamar o executivo aqui, propor uma audiência pública para a gente ir para frente e não ficar metendo pau e ir para trás, né? Ficamos para trás, não, vamos para frente. Tempo de até 15 minutos, o MDB. Vereador Richard. Ainda temos o tempo partidário após o PSC, se desejar falar. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, eu quero primeiramente falar pela surpresa que foi final de semana essa fala do empresário Luciano Hang, que tem duas empresas aqui na cidade e que certamente foram atendidos porque ele não falou em absoluto dos modelos que já estão em funcionamento. Quero falar mais também, presidente, porque tem muita gente que aproveita agora a tribuna, aproveitando, obviamente, as redes sociais desse empresário significativo para Santa Catarina, para o Brasil, não sei, ou não, aliás, desvencilhando a sua ficha corrida, eu não ficaria tão empolgado numa defesa eminentemente ou muito rápida dele, porque tem um rabo muito significativo. O que acontece em Joinville, e eu quero aqui fazer luz, e talvez alguns gostem, outros não gostem, mas eu quero olhar um pouquinho no retrovisor da nossa história e lembrar que por esta casa e pelo executivo da época passava muita alteração, rapidamente interessando a canalhas da política, a safados, que faziam desta casa banco de negociata. E aí mudavam a lei de ordenamento territorial e traziam empresas a seu bel prazer. Eu estou fazendo uma lista, ipsis literis, e não é nessa tribuna que vou apresentar, mas com certeza eu apresentarei. Porque mudava-se a lei de ordenamento territorial, tem um equipamento que precisa chegar, manda para a Câmara de Vereadores, e aí a coisa toda acontece da forma que interessava a alguns, e inclusive o Executivo. Quando há um freio, obviamente, eu entendo que há uma lentidão, e nós sabemos isso, por N problemas, E eu quero dizer aqui, vereador Maurício Peixe e vereador Odir Nunes, discordando de vossas falas aqui, em relação à resposta que deu o Executivo. Eu também sou vereador, assim como os senhores, e em momento algum vi algum avanço do secretário de Comunicação, dizendo que ele desenhou o que aconteceu no projeto, como falou aqui o vereador Jaime Schroeder. O projeto aportou nesta casa em março, foi votado em novembro, então nós ficamos com um delay de 5 meses, 6 meses nesta casa, discutimos ele numa ação, porque já havia um vereador que estava fazendo postagem, cota 40 sou contra, e tocava nas redes sociais. E aí depois se subjugou ao pleno, entendendo que era bom que tivesse as duas emendas. E nós concordamos com isso unanimemente, aliás, com um voto contrário de um vereador, só um votou contra. O resto todos foram favoráveis, fazendo o pedido do vereador Jaime Schroeder e do vereador Jaime Evaristo, que colocaram com bastante propriedade, e discutimos isso aqui, foi sanada as diferenças e veio para o plenário e foi votado. Consequentemente, essa ação desencadeia outras ações. E essas ações já não estão mais no plenário desta casa. E concordo também com o vereador Maurício Peixe pedindo agilidade, mas, vem cá, quem é o empresário da Van que precisa colocar prostrado o legislativo ou o executivo dessa casa para agilizar um projeto dele? Quero fazer uma pergunta aqui aos nossos telespectadores. Joinville tem quantas áreas para poder fazer o investimento do porte que ele alega que quer fazer? É apenas aquele terreno lá? É apenas aquela coordenada geográfica que atende
os quesitos ou os requisitos dele ou de alguns empresários que pretendem que seja lá, se a pressa é tamanho, se é ajudar. Aliás, Joinville dá um exemplo para Santa Catarina na empregabilidade como a cidade que mais aumentou a taxa de emprego no estado de Santa Catarina. O vereador Rodrigo Facchini tem um amigo, Marinho do CEPAT, que está lá trabalhando e sabe informar isso ipsis literis. Estamos crescendo. Óbvio que todas as ações que condizem com o aumento da oportunidade de trabalho são bem-vindas, mas nós não podemos, sob hipótese alguma, fazer alternâncias e atender a um único empresário desse estado. Ah, porque o Luciano Rank da Van. Bom, aqui tem o vereador Richard Harris, tem o vereador Ninfo Koenig, tem o vereador Maurício Soares, tem o vereador Mauricinho Soares e o vereador Maurício Peixe. Tem N pessoas aqui que têm igual importância. Quem é o empresário? Sugiro, aliás, eu quero deixar aqui um recado para você que nos acompanha. As redes sociais, elas são ferramentas importantes para nós que trabalhamos com política e para algumas pessoas que vivem de mentiras nas redes sociais, o senhor sabe bem disso. Sugiro que o Tribunal de Justiça do Estado seja um caminho para as vossas excelências, para a nossa comunidade procurar. Coloca lá o nome do vereador Richard Harrison, veja quem é e o que está fazendo e o que fez ao longo da sua vida. Veja lá o vereador Fábio D'Alonso, veja o vereador Maurício Peixe, veja todos nós. Analise sobre o ponto de vista lógico as conexões de cada um. Olhem, procurem saber quem são os seus representantes nesta casa. É importante que aconteça isso, porque este indivíduo tem a importância para o município, eu não digo que não tem. Agora, ele não tem prioridade alguma sobre implantar a sua empresa aqui ou não. Nenhuma. Ele vai seguir o rito igual a qualquer um dos nossos empresários. Estamos com um problema? Isso é ponto pacífico, nós sabemos isso. Estamos unidos, não só a base governista, como os vereadores de oposição. E aí, o vereador Ninfo Koenig, eu quero fazer uma colocação à sua fala aqui. Da representatividade ou da ideia que deu de se nós não concordarmos com isso ou fizermos isso, somos lixo. Discordo dela em número, grau e gênero. Primeiro, que vossa posição enquanto legislador e tem o seu entendimento e trabalha para o bem do coletivo da sua forma. Eu, enquanto legislador, e cada um dos senhores aqui, tem um entendimento e trabalha da sua forma. Isso não quer dizer que nos colocam em posições antagônicas. Nós apenas queremos fazer ela de uma forma. Aqui existe uma situação e uma posição. E eu não sei dos acordos efetivamente que podem estar acontecendo, porque quando começa a colocar essa coisa de Judas, eu não sou Judas, o chapéu a mim não serviu, sou um cara que tenho compromisso com a minha comunidade. Aliás, eu conheço poucas profissões, e isso eu tenho que alardear aos quatro ventos, porque eu jurei a manutenção e a ordem e a segurança pública dessa comunidade com o risco da minha vida. Fiz isso assim como os meus pares policiais militares que fizeram aniversário no dia 21 de abril, numa saudosa e gigantesca homenagem que faço a eles, porque eu sei o que fazem. Agora, porque eu não concordo ou porque eu tenho uma posição de alternância, não sei se seria Judas, porque para considerar essa função efetivamente de ser Judas, eu teria que entender quais foram os acordos que foram firmados do outro lado. E eu não sei, talvez Vossa Excelência saiba. Tá? Então eu só coloco isso, presidente, porque na fala, talvez se justifique aqui, mas colocou um ponto de interrogação, e se tem uma coisa que eu não me considero é um lixo humano. Muito pelo contrário, eu, enquanto legislador, vou lutar para que alguns ideários meus se transformem em realidade, entendendo, obviamente, que o melhor campo será a discussão, embora eu seja aqui, às vezes, vencido pelos meus pares. E isso faz parte do processo político, não quer dizer que seja posição ou situação. Eu tenho um entendimento, Vossa Excelência tem um entendimento diferente. Nós vamos para um plenário e aqui, democraticamente, assim diz a Constituição, assim diz o processo democrático, vamos deliberar sobre ele. E, de maneira democrática, vamos chegar a uma conclusão, talvez não lhe atenda, como talvez também não me atenda. Aliás, enquanto legislador, em diversas oportunidades, enquanto legislador, apresentei projetos extremamente importantes para a comunidade, que foi vencido aqui no plenário. Mas isso não me coloca numa posição de descartar os senhores porque não entenderam ou não compreenderam a minha posição e dizer que porque vocês não concordam comigo, são os senhores lixos.
Não acho que sejam, em respeito às opiniões, embora divirja em grau, número e gênero de alguns. Mas, então, voltando à fala, presidente, eu quero dizer o seguinte, que esse executivo atual, e aqui eu sou obrigado a me prostrar, porque é um executivo sério, não tem ranço, não tem nada que desabone a conduta do executivo municipal, a não ser alguns entendimentos contrários de Vossa Excelência, que talvez se fosse prefeito fizesse diferente. Eu, se fosse prefeito, fizesse diferente. Mas, de novo, respeitando a Constituição e aqueles votos que destinaram ele à condição de prefeito, não havendo uma situação para causar o impeachment, não vejo outra situação senão parabenizá-lo pela forma que está conduzindo. Não é porque um empresário discorda e diz que a cidade, até acho que ele foi muito ofensivo, dizendo que ele não falou apenas da prefeitura, como falou aqui o vereador Odir, ele falou de Joinville, que nós somos os culpados, nós estamos sentados em cima de processo. Ora, essa casa ficou de março a novembro discutindo o projeto. Isso são regras da democracia, são ações, e a democracia funciona dessa maneira. Um vereador apresenta um projeto, o outro coloca uma emenda, a emenda é acatada, às vezes não é acatada, e essa discussão é muito natural. Agora, vir aqui querer dizer que nós temos que fazer isso porque é o empresário Luciano Hang, com todo o respeito que tem ele, foi inclusive um MDBista como eu. Foi inclusive um MDBista como eu, que usa as redes sociais de uma maneira, eu entendo, que lógica pela coisa que ele faz, porque ele vive de um negócio, ele tem que utilizar a rede social, mas avançou em áreas que eu, como democrata que sou, ela interferiu de uma maneira muito significativa nas eleições. Quem dera o Tribunal de Justiça Eleitoral possa fazer essa repartição necessária que se faça, porque as redes sociais vinculadas ao processo comercial que ele exerce, tá ok. Agora, utilizá-la impulsionando contra A ou contra B, seja PT, seja PRB, seja quem for, não deve ser utilizado. E nós sabemos da forma com que foram utilizadas as redes sociais e por isso está respondendo alguns processos. E aí essas coisas assim que me colocam numa posição, eu sou legislador, eu vou votar na hora que eu entender que deva votar e vou discutir na hora que eu entender que eu devo discutir. Agora o cara vai lá e coloca uma placa dentro da cidade dizendo aqui a futura instalação da van. E se nós tivéssemos votado o contrário? E se nós tivéssemos acatado aqui o esperneio que fez aqui, colocando nas redes sociais aí, o vereador Odir, sou contra a cota 40, sou contra a cota 40, e depois refletiu e viu que as duas emendas atendiam e votou favorável. Não foi isso que aconteceu? Estou mentindo aqui? Então, essa coisa toda de estar subjugando os legisladores dessa casa, ou mesmo o prefeito, sobre a forma que eu quero que aconteça, tem os seus bilhões, tem o seu mérito, adquiriu isso licitamente, eu não vou aqui ser leviano nas falas, mas sugiro que o joinvilense possa acompanhar, jogando o nome e o processo nos tribunais eleitorais, aliás, nos tribunais do STJ, diz quem cada um dos senhores e cada um dos nossos políticos são nesse país. Peço à comunidade joinvilense que faça isso. As eleições estão se aproximando. Tem muita gente que fala muita coisa aqui audível como música para a população, e isso faz um bem, mas o seu retrospecto coloca lá. Eu desafio aqui a comunidade a colocar o nome do vereador Richard Harris. Não posso falar pelos demais. Os demais podem usar a plenária aqui e pedir para que coloque. Eu coloco, sugiro que coloque o meu nome. Vão achar um processo, porque eu não tenho muita paciência. Organizei aquela unidade prisional, fui num primeiro momento punido pelo juiz local e absolvido pelo tribunal regional, aqui, pelo nosso tribunal regional. Comigo, palavra não faz curva. E essa foi a minha posição enquanto administrador da unidade, e não só fiz a administração daquela unidade, como a tornei uma referência neste município, neste estado e nesse país. E desafio qualquer um a vir aqui dialogar sobre os quesitos da segurança pública em todo o seu processo de persecução criminal nesta casa, para discutir o que nós fizemos naquela casa. Lá eu sabia o que estava fazendo, e dei as receitas e fui buscar o que deveria ter acontecido, e nós reduzimos a reincidência de 80% para 19%. Concordando com alguns ou não, mas contra números e não há argumentos. A estatística está lá, está formada, está pavimentada e acertada. Então eu deixo aqui, presidente, essa minha colocação, porque
essa coisa de, sabe, tem o ministro do Supremo falou uma frase bem interessante: somos muito rápidos para punir os pobres e muito benéfico, muito lento para punir os ricos. Essa é a máxima que eu guardo para mim o resto da minha vida, porque, para encerrar, presidente, enquanto policial militar, eu vi por inúmeras vezes, e que tragam aqui dados contrários, rico não vai para a cadeia no país, porque utiliza legitimamente um argumento legal e faz com que a coisa aconteça. E da mesma forma, as legislações, eles acham que nós temos que fazer na velocidade que eles entendem e que eles acham necessário. Não funciona assim. Esse município é um município sério, é um município presente, nós temos problemas para resolver, é fato, nós sabemos disso, e nós estamos no caminho correto para a busca da solução dessa problemática. Agora, vim aqui anunciar que vai fazer a loja sabendo que havia um problema. Minha pergunta é: qual foi o custo-benefício disso? Obviamente, enquanto os empresários utilizam muito dados estatísticos, e se é economicamente viável, eu faço lá, mesmo que temporalmente eu tenha um delay para se resolver, e faço a minha prospecção e a minha projeção para o meu investimento. Então, essa casa fez o trâmite que tinha que fazer, o Executivo está fazendo o trâmite que lhe pertence, está o projeto lá na comissão, no Conselho da Cidade, e do Conselho da Cidade, obviamente, retornará para essa casa para demonstrar que nós somos céleres. Obrigado, presidente. Vereador Jaime abre mão do tempo partidário do PSC. Vamos entrar, então, no pequeno expediente. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 29ª sessão ordinária realizada em 17 de abril de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar-se reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. Pauta regimental, projeto de lei número 150/2018 de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, denomina via pública. Pareceres favoráveis das comissões. Projeto de lei ordinária número 35/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da lei número 8.249, de 16 de junho de 2016, que denomina Centro de Educação Infantil. Pareceres favoráveis das comissões. Projeto de lei complementar número 57/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 414, de 4 de junho de 2014, que dispõe do registro de pessoa física jurídica no processo eletrônico de concessão de alvará, licença para localização de permanência e outras providências da lei complementar número 84, de 12 de janeiro de 2000, que institui o Código de Postura Municipal de Joinville, e da outras providências, com pareceres favoráveis. Uma questão de ordem ao vereador Jaime Evaristo. Regimental. Senhor presidente, só a retirada do requerimento 122/2019. Obrigado. A presidência acata e defere uma questão regimental, vereador Iracema Bento. Uma questão de ordem, a vereadora Iracema Bento. Por um minuto, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público da TV Câmara, público aqui presente. Eu queria falar sobre a homenagem que teve ecumênica no dia da véspera de Páscoa. Cumprimentar o pastor que esteve aqui, o padre,
alguns vereadores, os assessores. Foi uma homenagem, não foi uma homenagem, foi um agradecimento muito bonito. Eu venho a essa tribuna hoje, semana passada, acho que foi quinta-feira, eu fui chamada no hospital regional. E fui chamada lá na área de cardíaco. Uma falha em um equipamento está levando o hospital regional a suspender parte das cirurgias. De acordo com alguns pacientes, depois de esperar por mais de 20 dias, pela cirurgia eles estão recebendo alta, mesmo precisando fazer o procedimento. Quero deixar bem claro aqui que no dia que eu estive lá, tinha um sendo levado, foi a óbito, por falta desse aparelho. Essa situação está acontecendo há cerca de um mês, por conta de falhas na peça de um equipamento usado nesse tipo de cirurgia, como nos casos de ponte safena e de troca de válvulas cardíacas. O equipamento está passando por análise. Enquanto o problema não é solucionado, a direção do hospital decidiu suspender a realização das cirurgias cardíacas de emergência. Para as famílias, a espera por essas cirurgias gera muita agonia. E quem sofre com toda essa espera são os pacientes e também os próprios profissionais, que não têm como trabalhar sem equipamento necessário. Esse problema precisa ser resolvido logo, porque estamos falando de vidas que estão em perigo. Queria dizer para o governo do Estado, para ele olhar com mais carinho, principalmente na saúde do regional. Aqui nós somos a maior cidade de Santa Catarina. Eu já falei isso para o secretário dele. E continuo falando. Pedi encarecidamente que as pessoas que estão lá esperando a cirurgia, Iracema, não sei se amanhã eu estou vivo, não sei se eu posso ir para casa ver a minha família. Então é muito triste isso. Como também aquela cirurgia da redução, e assim, mas pior ainda, a cirurgia cardíaca. Uma outra coisa também que hoje eu participei da comissão, com o vereador Richer, com o pessoal da comissão, e eu fiquei um tanto nervosa de um vereador. Eu quero dizer para o Evaristo, para o vereador Evaristo, que a minha decisão foi tomada pela bancada contra o seu projeto. O senhor sabe disso, mas o vereador Jordão... Conclua, vereadora, conclua. Conclua. O vereador Jordão, ele fez questão de mencionar esse projeto. Esse projeto já passou. Não podemos ficar cobrando uma coisa que foi arquivada. Eu não vou votar porque aquele projeto também não foi votado. Não era só isso. Obrigado, vereador Iracema. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Requerimento número 124, 2019. O vereador abaixo assinado em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário prioridade para deliberação da seguinte proposição. Projeto de lei número 61/2019 do Poder Executivo que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional de suplementar na Secretaria de Educação. Requerimento do vereador Ninfo Kenny. Em discussão o requerimento, não havendo em votação. Está aprovado. Em primeiro turno, discussão e votação, projeto de lei número 61/2019, em regime de prioridade que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar Secretaria da Educação. Uma questão de ordem ao vereador Richer.
Presidente, eu quero aqui fazer um requerimento pedindo a dispensa da leitura, haja vista esse projeto já ser amplamente discutido em cada uma das comissões. Em discussão, requerimento verbal do vereador Richer. Não havendo votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. O que concorda permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, aquele que concordar permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar 33/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que concede cumulativamente a inserção da remissão tributária dos débitos inscritos e não dívida ativa no relativo ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, aos contribuintes que, atingidos pelo fenômeno naturais, vendarias, chuvas internas, alagamento, deslizamento de terra e outros causadores de prejuízo físico da matéria, desde que devidamente comprovados. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação e Justiça. Com a palavra, o vereador Jaime Schroeder. Passo a leitura do parecer político de número 62/2019, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei complementar número 33, de autoria do vereador Jaime Evaristo, em que o proponente requer que o Executivo Municipal conceda, isente e dê remissão aos contribuintes que foram atingidos por fenômenos naturais. Análise dos aspectos formais da proposição. Competência do município. Sabe-se que os municípios detêm competência para instituir benefícios fiscais a respeito dos tributos que lhes tocam. Desta forma, tem-se que é facultado ao município instituir benefício fiscal obedecendo às formalidades exigidas. Iniciativa. A instituição de benefício fiscal, em qualquer das suas modalidades, comporta dupla possibilidade de iniciativa legislativa, parlamentar e executiva, considerando-se que nem a Constituição Federal, nem a Lei Orgânica Municipal reservam a iniciativa sobre tais projetos a apenas um dos poderes. E, diga-se, quando a Constituição e a Lei Orgânica Municipal optaram por reservar a iniciativa sobre determinadas matérias a um poder ou outro, o fizeram de maneira clara e expressa, conforme se pode observar na leitura do artigo 61 da Constituição Federal e 37 da Lei Orgânica do Município. Neste contexto, as hipóteses estabelecidas nos incisos do artigo 61 da Constituição Federal e 37 da Lei Orgânica são taxativas. Porém, não havendo reserva assentada no texto dos diplomas acima citados, é certo que a iniciativa é concorrente aos poderes. Não há, dessa forma, ofensa à prerrogativa do Legislativo iniciar a discussão do projeto de lei complementar em análise. Forma. Com relação à forma de que se devem revestir os projetos que vinculam benefícios fiscais, deve-se adotar a modalidade lei complementar, considerando-se que, letra A, no âmbito do município de Joinville, apenas se pode veicular proposição sobre temática atribuída por intermédio de lei complementar, conforme determina o artigo 33, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. B, questões afetas aos tributos municipais devem ser, por consequência da aplicação da regra prevista no item A e da edição de leis complementares que o regulamentam, como, por exemplo, a Lei Complementar 389, de 2013, que dispõe sobre o IPTU, e a Lei Complementar número 155, de 2003, que trata do ISS, veiculadas todas por lei complementar. C, em virtude da regra contida no item A e das disposições constantes nos artigos 32, parágrafo 1º, 33, 34 e 85, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal, apenas lei complementar pode vincular pretensão tendente a instituir benefício fiscal. Correta forma como esse legislador adentrou com o pedido nesta Casa.
formalidades. Neste ponto, cabe demonstrar que a veiculação de proposição que institua benefício fiscal, do qual decorra renúncia da receita, deve observar os estritos termos e requisitos estabelecidos na Lei Complementar número 101/2000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal. Conceitualmente, pode-se afirmar que haverá renúncia de receita, sempre que se fizer veicular algum benefício de índole tributária ou fiscal, cujo resultado seja a redução dos ingressos nos cofres públicos. Diga-se que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são passíveis de veiculação de benefício fiscal com renúncia da receita os seguintes institutos: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Sobre cada um deles, pode-se sistematicamente expor que: letra A, a anistia prevista nos artigos 180 a 182 do Código Tributário Nacional estabelece a exclusão de uma infração tributária. Letra B, a remissão prevista no artigo 172 do Código Tributário Nacional prevê o perdão de determinado crédito tributário. Letra C, o subsídio atrela-se à concepção de auxílio financeiro concedido pelo Estado ao particular. Letra D, o crédito presumido diz respeito a um abatimento estimado concedido pelo poder público ao contribuinte, quando os tributos de natureza não cumulativa. E letra E, a isenção de caráter não geral encontra seu respaldo no artigo 179 do Código Tributário Nacional e determina a exclusão do crédito quando preenchidos pelo particular os requisitos estabelecidos. F, as reduções de alíquota e de base de cálculo implicam, por consequência lógica, redução do montante devido do próprio tributo. E G, outros benefícios fiscais que correspondam a qualquer tratamento diferenciado e impliquem em redução na arrecadação. Ao que se denota, pois, o conceito de renúncia de receitas é bastante amplo e, na prática, abrange quase todos os atos legislativos que beneficiem pecuniariamente o contribuinte, impedindo, reduzindo ou, de qualquer forma, prejudicando o potencial arrecadatório dos tributos. É certo que a administração está autorizada a conceder renúncias e, por conseguinte, provocar deliberadamente a redução de receitas públicas. No entanto, essa possibilidade será atrelada ao cumprimento de condições previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em verbis, artigo 14. A concessão, ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual ocorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência, e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeira, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Observa-se, em síntese, que os requisitos exigidos pela legislação em comento para a viabilização da renúncia de receitas são: demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário, financeiro orçamentário, no caso, da perda de receita no próprio exercício nos dois seguintes, e a observação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ademais, pelo menos uma das seguintes condições: comprovação pelo proponente da renúncia foi considerada na estimativa e a instituição de medidas de compensação. Visa a estimativa de impacto financeiro orçamentário demonstrar que a perda de um determinado nível de receitas não causará impacto negativo ao orçamento e às contas públicas no exercício financeiro em vigor e nos dois seguintes:
O segundo requisito, legalmente previsto, bastante amplo, preconiza que as metas e objetivos da administração para o exercício e para os 2 seguintes sejam cumpridas. E as 2 condicionantes alternativas, previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 14, têm os seguintes objetivos. A primeira tem por fundamento de que a renúncia de receitas esteja prevista na LOA. E a segunda, ao determinar que o ordenador da renúncia promova medidas de compensação que busca garantir que não haverá perda de receita ao ente federativo. Diga-se, em suma, que é viável a apresentação de proposta legislativa que tenha por objetivo a instituição de benefício fiscal, na qual ocorra renúncia de receitas. No entanto, esta renúncia de receitas deve observar os comandos versados no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e assim deverá ser acompanhada de documentos previstos pelo dispositivo e ou de medidas de compensação da renúncia. Não há no projeto de lei complementar apresentado nenhum documento referente à compensação da renúncia de receita que o município sofrerá com a aprovação desse projeto. O informe técnico número 1/2017, apresentado pela Divisão Jurídica Legislativa desta Casa, é onde se baseou o relator neste parecer. Tecidas, então, todas essas considerações, recomenda-se a rejeição do projeto de lei complementar número 33/2017. Assim se manifesta o relator, vereador Richard Harrison. Com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, está lido o parecer pela rejeição. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. Em discussão, parecer contrário, vereador Jaime Evaristo, por um tempo de até 5 minutos. Discussão do parecer. Presidente e nobres pares, Distrito Público aqui presentes também. Eu não podia deixar de vir a essa tribuna e me posicionar referente ao projeto 33/2017. É um projeto que trata de remissão do IPTU, mas eu queria só, em poucas palavras, resumir o que esse projeto iria facilitar as vidas das pessoas que são atingidas por águas, enchentes. Em São Paulo, o próprio prefeito já adotou essa atitude, essa ação, para poder atender as famílias que são invadidas suas propriedades através de enchentes. E vem a perder tudo praticamente. Isso também não é diferente na nossa cidade, Joinville. Algumas regiões da nossa cidade recebem esses fenômenos naturais. E nós sabemos, além do deslizamento, queda de árvores, enchentes, nós, vereadores, acompanhamos do dia a dia e somos conhecedores das localidades da nossa região onde acontece isso. Se chover um pouco demais, já tem propriedades invadidas pela água. E muitas pessoas chegam a perder tudo, basicamente tudo. E para dar sequência à sua vida, para adquirir novamente o que perdeu, daí entra esse nosso projeto, para que o cidadão, naquele ano, seja isento do IPTU. Porque ele tem que comprar a máquina, ele tem que comprar os móveis novos, a cama, o guarda-roupa. Vossa Excelência acompanhar alguns casos que perdeu tudo. Tem que comprar porque isso ali já faz parte da estrutura familiar. E se ele ainda ter que comprar, hoje tem parcelamento até 24 vezes, até 50 vezes, mas veja só a dificuldade, e ainda pagar o IPTU. Então o projeto que já acontece em algumas capitais, onde tem esses problemas sérios de enchente, por isso nós apresentamos o projeto, para que pudesse dar um alívio naquele momento de angústia, de aflição, momentos
que as pessoas passam, eu sempre gosto de falar, só sente na pele quem está passando por isso, ou já passou. Porque para muitos, vejo a situação, mas não é comigo, não é comigo. Mas quem passa por essa situação, ele vê realmente que se tivesse algo que pudesse ajudá-lo nesse incentivo de novamente seguir a sua vida, ficaria, eu acredito, muito feliz. Então apresentamos esse projeto, veio com parecer contrário, mas não vou pedir a vossas excelências para que vá para mérito, não vou pedir. Não vou pedir para que deixe de votar. O projeto tem mérito, mas não tem consistência, eu sei. Teria que renunciar a receitas, a gente sabe que é uma dificuldade, Joinville precisa, mas é um projeto que veio para atender essas pessoas que realmente perdem tudo. E ali, até no projeto, trata que seria quem tivesse a renda per capita até 2 salários mínimos. Então, não vejo por que não daria para atender. Não vejo por quê, porque não seria as pessoas que tinham a renda per capita superior a 3 salários mínimos. Então, o projeto consistente nisso, pensei muito antes de poder apresentar, como cópia da grande capital, vamos dizer que é a maior, que é São Paulo, onde o próprio executivo adotou. Então, só queria esclarecer as vossas excelências. Obrigado. Ainda em discussão, o vereador Odir, por um tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, público presente e os telespectadores da TV Câmara. Vereador Jaime Evaristo, quero parabenizar Vossa Excelência por apresentar este projeto, um projeto que de fato, vereadora Tânia, veio de encontro aos interesses da camada menos favorecida da sociedade. Quais as regiões que, quando acontecem esses fenômenos, acontecem? Quem é que sofre? Não é o cara aqui dos condomínios de luxo, isso é bom. Aliás, nós deveríamos, professor Roque, incentivar muito a construção de condomínios de alto padrão, porque ele gera um emprego, Pelé. Uma casa de alto padrão gera... Não posso me basear no vereador Ninfo, né? Essas são as exceções, mas no mínimo 4 empregos. Uma casa, né? Se você... Então, vamos imaginar que seja 8 empregos. Me diz, quanto é que gera 300 casas, vereador Ninfo? Agora, essas pessoas, elas estão no local, vereador Jaime, que não há a necessidade de se aplicar essa lei, porque ninguém vai morar, fazer um condomínio aonde existe o alagamento. E aí eu quero dizer, os pobres, os necessitados, é que têm as suas casas, ainda mais pela falta de capricho da prefeitura em fazer a limpeza dos rios, dos córregos, a limpeza da tubulação através do hidrojato. E aí o pobre sofre, vereador Pelé, Vossa Excelência, com certeza já passou na pele, e se não passou, Vossa Excelência deve ter tido muitos amigos, a exemplo de mim, de ter muitas pessoas que tiveram
as suas casas alagadas, que nem terminaram sequer, senhores vereadores, de pagar a sua prestação. Os móveis, a prestação dos móveis, ou às vezes da própria casa que parcelou lá, vereador Jaime, e tem que pagar o tributo. Então quero dizer, vereador Jaime, meus parabéns, Vossa Excelência nesse projeto está preocupado com os menos favorecidos. Quero dizer o seguinte, vereador Jaime, vou votar contra o parecer para que baixe a Comissão de Finanças e até da Cidadania, porque esse é um direito do cidadão, para que a gente possa fazer uma ampla discussão com os setores da Prefeitura. Comissão de Finanças é essencial, até porque a Prefeitura, acredito que tem mapeado as regiões que são mais afetadas, conforme o volume pluviométrico, são mais afetadas, vereador Paraíba. E aí a gente sabe o quanto isso representaria para os cofres do município. Vereador Jaime, afirmo o compromisso com Vossa Excelência de votar aqui contra o parecer e derrubar também o veto, se o prefeito assim insistir em querer vetar. Portanto, senhora presidente, fica aqui já consignado, vamos votar. Vamos votar contra o parecer para que este projeto seja discutido lá na comissão de mérito. Nós temos que ter uma visão do social. E este projeto vem resgatar a dignidade, porque se eles estão em áreas que alagam, boa parte da culpa é também da prefeitura que autorizou eles se instalarem lá. Vereadora Ana Rita, muito obrigado. Essa sessão fica mais bonita sendo presidida por Vossa Excelência. E obrigado pela vossa benevolência. Obrigado. Obrigada, vereador Odir. Continua em discussão o parecer contrário. Vereadora Tânia Larson, pelo tempo de 5 minutos. Depois, vereador Maurício Peixe. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Jaime, ontem até eu estive no Paranaguamirim e uma família relatando, porque todas as vezes que é frequente, encher a casa da pessoa, ela não tem mais fundo de garantia. Então, tudo o que vier é um estímulo para as famílias em relação à compra novamente dos utensílios domésticos, principalmente das mobílias. Então, não adianta, vem a verba federal é para a infraestrutura da cidade. Mas o que o munícipe ganha com isso? O que ele tem? Que garantia que ele tem? Então, o seu projeto, com certeza, tem que ser muito bem avaliado. É claro, a quantidade de pessoas, de famílias, vereador Richard, que sofrem com isso é muito grande. Mas é importante, vereador Lioilson, principalmente lá na sua região, que as pessoas que recebam essa bonificação, essa ajuda. Então, parabéns pelo projeto. Eu acho que tem que ser muito bem avaliado, até porque a comunidade espera algo em troca para que eles possam reerguer, principalmente o pouco que vem. Às vezes o valor do IPTU é pequeno, mas consegue comprar ou dar entrada em algumas mobílias que eles precisam. Era isso. Obrigada, vereadora Tânia. Na sequência, vereador Maurício Peixe. Ainda em discussão, o parecer contrário ao projeto. Senhora presidente, senhores vereadores, o próprio vereador Jaime já admitiu aqui que não tem admissibilidade, mas tem um mérito muito grande.
Em 2007 eu entrei com a lei aqui, que dava o desconto de águas pela média dos últimos 6 meses, aquelas casas que tinham vazamento subterrâneo que não eram detectados, não eram vistas, e a população só via quando chegava a conta, e até recorrer, tudo vinha outra conta, e geralmente era 5 vezes mais. Fizemos a lei, a Câmara aprovou a lei e foi vigorada a lei. Durante 12 anos. E a Prefeitura, nos últimos tempos, aí recorreu, em virtude de um apontamento da Tribunal de Contas, né, João Meio? O Tribunal de Contas apontou e a Prefeitura foi obrigada a recorrer, porque o projeto é de iniciativa do Legislativo. Infelizmente, está lá o Tribunal de Justiça, agora definindo, parece, eu só ouvi pela imprensa, que demonstrou aí a ilegalidade da lei e vai ter que retroagir. E a própria Prefeitura, a própria Águas de Joinville, ela estabeleceu lá, através da época da AMAI, um critério que atendia parcialmente, ou quase tudo, que eu concordei, né? Porque as grandes empresas que tiver vazamento, elas têm que cuidar. Mas é para o mais simples, o morador mais simples. Então, já tem a Companhia Água de Joinville uma parcela da lei que nós tínhamos. Parabéns. Da mesma forma, em 2009, eu entrei com a lei e foi aprovada, sancionada também, em casos de enchente, vereador Jaime. Então, quando dá enchente, inunda a casa, e quem é atacado, quem é ferido, é aquelas pessoas que não têm como comprar mais, né? Guarda-roupa, mesa, cama, tudo isso perde, e ainda por cima ela tem que gastar um monte de água para lavar a sua casa, limpar a sua casa. Isso é injusto, pagar uma conta tão alta, e é água boa. Então, também a isenção para essas pessoas que não deixam de pagar, porque não pode, mas paga somente a média daquilo que gastar mais de água naquele mês. Tira-se a média dos últimos 6 meses, o que gastar de água, ela é dado desconto. Então, isso tem viabilidade. Também o Tribunal de Contas apontou e o Tribunal de Justiça agora parece que está dando ganho. Mas nesses casos, vereador Jaime, eu sinceramente, eu recorria ao Executivo Municipal, para ele atender, porque daí se o Executivo fizer, tem legalidade. Então, é uma discussão, não vou entrar aqui no mérito agora, mas é uma discussão que é verdadeira. A pessoa é afetada, tem vendaval, destelha a casa, cai em casa, tantas coisas, né, que acontece que ela não tem condições de buscar dinheiro mais em lugar nenhum. E geralmente a pessoa que sofre isso economicamente sem condições. Então, para essas pessoas nós tínhamos que legislar diferentemente. É verdadeiro, né? Então, aquelas que estão em dificuldade, vereadora Iracema, a senhora que faz parte muito do social, sabe que quanto é difícil para uma residência, para uma família, se recuperar de uma enchente. E eu falo isso com o coração, sabe por quê? Porque quando eu era pequeno lá em Guaramirim, lá dava muita enchente, na nossa família com grandes dificuldades, enchia a casa, perdia alguma coisa, era uma choradeira. A minha mãe, a gente não entendia muito, mas a minha mãe se desesperava, chorava, né, que perdeu cama, dormia tudo no chão, e era sempre uma grande dificuldade. E hoje eu me coloco no lugar dessas famílias que perdem os seus bens e têm que comprar novamente e se endividar. E aí vem mais a conta de IPTU, vem mais a conta de água, vem mais a conta de luz, é um desespero geral. Então, se a gente pudesse ajudar nessa questão, com certeza seria muito bom. Então, parabéns, vereador Jaime. O senhor já pediu para votar contra, senão eu ia dizer, não, vamos para o mérito, vamos chamar o executivo aqui, vamos ver no que nós vamos avançar. Obrigado. Obrigada, vereador. Agora a vereadora Iracema, na sequência, depois o vereador Facchini. Ainda em discussão, o parecer contrário. Senhora presidente, senhor vereadores, vereadoras, quero dar os parabéns para o senhor Jaime, para o vereador Jaime, porque isso aí é uma coisa muito boa, porque a minha jabiraca não cansa de carregar cama, armário por aí, de tantas pessoas que são atingidas.
Eu era atingida também, sabe como? Quando vinha maré. Eu morava no mangue. Então, quando vinha maré, eu perdia meus móveis. Eu também tenho essa experiência. Mesmo que eu não tivesse, nós temos que acolher, diz Jesus, a misericórdia do nosso irmão. Isso aí é um projeto muito bom. Eu estou com o Jaime Evaristo. Obrigada, vereadora. Na sequência, vereador Rodrigo Facchini. Em discussão ainda o parecer contrário. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, também saudar o público aqui presente. Eu venho a essa tribuna, senhora presidente, para fazer uma reflexão, penso eu, um pouco mais ampla do que esse projeto apresentado pelo vereador Jaime. Porque a gente sabe do mérito, mas também sabemos que a isenção de um imposto, para começo de conversa, ele seria só para o ano que vem. Então, começa por aí a dificuldade, né, de um projeto como esse ser apresentado. E aí tem toda uma discussão jurídica e muitas das vezes ele não impacta diretamente naquele que tem que impactar. Ou seja, a motivação desse projeto tem outro, e a gente sabe qual é. Mas o que eu quero aqui trazer à reflexão, ainda neste final de semana, está aqui conosco nesse momento o secretário de Assistência Social, também vi por aqui o secretário da subprefeitura lá sul, com dois secretários que têm meu respeito. E o assunto que trago é pertinente justamente a essas secretarias. Na Sexta-feira Santa, dia que eu aprendi a reservar, mas eu tomei a decisão, vereador Jaime, de atender uma família ali na Rua Alasca. Mesmo, né, na minha intimidade, na minha crença, e da qual eu trabalho no sentido de fazer com que os meus filhos assim aprendam e sigam, eu guardo a Sexta-feira Santa. Mas eu fui chamado na Rua Alasca para atender uma família da qual o muro nos fundos da casa caiu, escorregou da rua, né, atrás do terreno, invadiu, mas invadiu de fato a residência, a família, a integridade daquela família, invadiu a casa. Ou seja, o que eu quero aqui dizer? Que lamentavelmente, ano após ano, a gente vivencia acontecimentos como esses. Famílias sendo invadidas pelas águas, tendo os seus móveis violados, essa é a verdade. Passa agora, pega o carro e passa agora ali nas ruas do bairro Floresta. Já fazem quase 30 dias da última cheia forte. Ainda hoje, tem móveis, ou melhor, resto de móveis na frente das casas, decorrente da destruição das cheias. E cadê a mão amiga do governo, do poder público? Cadê a mão solidária do poder público da nossa cidade? É isso que nós precisamos discutir aqui. É isso que nós precisamos pautar nessa tribuna. As famílias, olha, tem uma situação que me marcou. Foi quinta-feira, se eu não me engano, dia 14 do mês passado, vereador Jordão, que essas cheias botou ali 1 metro de água, especialmente naquela região onde eu vivo, do bairro Floresta. Na sexta-feira eu fui visitar. Teve um caso entre 40 visitas que eu fiz, que a senhora me falou: Facchini, esse guarda-roupa eu não paguei a primeira prestação. Eu vi no olho daquela senhora a conquista da compra de um roupeiro para a família, e ao mesmo tempo ela me dizendo que aquele guarda-roupa que ela acabou de comprar em parcelas seria jogado fora, porque a água invadiu a sua casa. São essas as situações que nós precisamos aqui discutir.
Esse muro que eu estou me referindo da Rua Lasca, o cidadão, o menino lá, o Everton, é um jovem recém-casado, mora aos fundos da casa da sogra. Ele dizendo: Facchini, eu não sei o que fazer, é preciso retirar esse muro, eu não tenho condição para isso. A minha casa está em risco, e olha que na sexta-feira estava um dia lindo de sol, no domingo à noite, domingo de Páscoa começou a chover, hoje choveu o dia inteiro, aquela área vai encharcar. Um minuto, senhor presidente. Ele me falando que ele vai ter que buscar um tratamento psicológico para a filhinha, porque cada vez que começa a chover, a filha entra em pânico, pedindo para o pai para que eles saiam da casa. Obviamente que eles não têm para onde ir. E a Defesa Civil esteve lá, mas até agora, pelo menos essa é a fala desse cidadão, até agora não deu sequer um parecer se pode retirar aquele muro ou se não pode retirar aquele muro. E essa família, é uma só, fica nessa situação. Quando aqui nós viemos, ali logo depois das cheias, pedir e fazer um apelo para que o prefeito decretasse estado de emergência, era para atender essas famílias, era para atender essas demandas, que o poder público possa assim intervir, com uma máquina, com uma mão de obra, fazendo essa limpeza, disponibilizando a esse cidadão que não tem condições de uma máquina para retirar o muro que caiu, para retirar o barranco que escorregou e invadiu a casa das pessoas, para recolher esses móveis que acabaram virando lixo decorrente das cheias. É isso que a gente precisa discutir nessa casa. São situações como essas que nós precisamos levar a sério, com todo o respeito, vereador Jaime, e a admiração que tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que esse projeto não será aprovado, ele tem vício de origem, ele não impacta. Mesmo que nós aprove hoje, ele vai valer daqui a um ano. Daqui a um ano já tem mais 3 enchentes pela frente, porque os rios não estão sendo limpos. É isso que nós precisamos discutir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Antes, porém, eu proponho a prorrogação da sessão. Em discussão a prorrogação. O voto contrário do vereador Odir. Está aprovada a prorrogação da sessão. Com a palavra o vereador Jordão, em seguida o vereador Jaime Evaristo, proponente. Antes, porém, o vereador Jordão, saiu daqui o secretário da Assistência Social. Em seguida, o vereador Roque. O vereador Jordão com a palavra por tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e presente, funcionário dessa casa. Referente aos móveis, senhor presidente, que foram destruídos pelas enchentes, não quero aqui fazer defesa de executivo, mas as subprefeituras ficaram com a responsabilidade de colher esses móveis, esses eletrodomésticos. Basta também os moradores ligarem para a subprefeitura. Então, senhor presidente, eu não estou bem nessa tribuna para fazer defesa nenhuma, só vim para argumentar. Se você foi invadida a sua casa pelas fortes chuvas das enchentes passadas e os móveis ainda se encontram na frente da sua casa, liga para a subprefeitura mais próxima da sua casa, que eles irão lá para fazer a coleta desse material. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Ainda em discussão, o vereador Roque Matei. Depois, por último não, mas em seguida o proponente por até 3 minutos. Boa noite à mesa, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite ao público aqui presente, ao público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vereador Jaime, eu acho que foi comentado aqui, projeto, ele tem relevância, mas infelizmente tem vício de origem, Mas eu gostaria de comentar essa questão que foi levantada por alguns vereadores aqui, em relação às cheias. Eu acho que é importante nós comentarmos, E se a gente for olhar a história da nossa cidade, do nosso município, vereadora Tânia, isso é algo recorrente, que nós temos isso há muitos e muitos anos, e que nós precisamos, vereador Odir,
fazer um trabalho para eliminar esse tipo de problema na nossa cidade. E a limpeza de rios, a melhoria da infraestrutura, das drenagens, enfim, elas estão acontecendo, né? E é importante, vereador Ninfo, a gente frisar que isso está acontecendo. Agora, num passado, se foi feito permissão de uso do solo em regiões onde hoje nós temos problemas e que precisamos resolver, porque as pessoas estão lá e elas merecem respeito, nós temos que, sim, agir para minimizar esses problemas. Mas nós não podemos simplesmente querer que isso aconteça de uma hora para outra. Isso vem sendo feito ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos. Nós temos aqui obras importantes acontecendo na nossa rede fluvial da cidade. E a questão de recolhimento de materiais, as subprefeituras estão atentas em relação a isso, mas nós temos a Defesa Civil também, que tem o seu papel, e o prefeito decretou estado de calamidade, e que nós precisamos que o governo federal olhe esse caso o mais rápido possível, para a gente poder resolver esses problemas. Nós não podemos ficar fazendo o nosso trabalho aqui em Joinville, e o governo federal e as outras instâncias atrasando também no seu papel de fazer aquilo que deveria ser feito para socorrer essas famílias, vereador Facchini, que precisam tanto, que estão ali morando na beira dos rios ou em áreas alagadas, por condições que a gente não vem ao caso aqui colocar, moram ali há anos muitas vezes, e que foram enganadas quando foram vendidos os terrenos, quem sabe? Eu acho que nós temos que verificar cada caso, mas cabe sim a todos nós nessa casa trabalharmos juntos com o Executivo, com as outras forças aqui da cidade, para nós resolver esses problemas. Não adianta nós ficar empurrando um para o outro, um para os outros, e nós aqui na Casa Legislativa não procurar ajudar a cidade a resolver um problema tão grave. Era isso que eu gostaria de deixar aqui como sugestão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Antes, porém, vereador Jaime, só gostaria de deixar claro ao Poder Legislativo, à Casa, à Câmara, quem recolhe esse material é a Engepasa. A Engepasa é a concessionária ambiental, ambiental, ela recolhe. É simplesmente o morador, o munícipe ligar, a empresa agenda e já recolhe. Inclusive, se você tem móveis estragados na sua casa, você quer se desfazer daquilo, é só agendar, a ambiental vem e recolhe. Claro que numa situação de emergência, a subprefeitura também participa, né, e outras secretarias. Porém, o papel certo, correto, é ambiental. Favor ligar na ambiental que ela já recolhe, né? Se fosse no meu bairro, já não tínhamos mais isso. Então, o vereador tem que ligar na ambiental também, certo? Vereador Jaime Evaristo. Ver essa tribuna novamente, só para relatar o vereador Facchini, Vossa Excelência, quando falou aqui do projeto, nós temos um projeto nessa casa, passou pela legalidade, passou pela Comissão de Urbanismo e provavelmente deve estar na Comissão de Finanças. Ele trata autoriza o Executivo a entrar em propriedade particular em questão de fenômenos naturais. Então, esse é um projeto importante que esta casa, não é desse vereador, é desta casa, preocupado com essas pessoas, porque hoje não pode colocar máquina, ou colocar equipamento público, ou mão de obra numa propriedade familiar. Cai uma árvore, a Defesa Civil o que faz? Vai lá e interdita, e pronto, quem vai tirar a árvore é o proprietário. Se cai um muro, como caiu ali, quem vai ter que tirar esse muro é o proprietário. Se ele levar lá para a frente da casa, claro que daí a subprefeitura vai lá e vai pegar o material. Mas veja só a dificuldade do deslizamento, que é muita terra. Então nós temos um projeto que permite, para que tire esse sufoco, essa angústia
daquela família. E Vossa Excelência, presidente, é a favor desse projeto, tem falado muito. Nesse caso aqui, como já acontece na capital, em São Paulo, e a gente trouxe uma cópia de lá para cá, não precisou ir até São Paulo visitar, mas talvez eu vou lá conversar para ver com o prefeito lá de São Paulo. Mas esse projeto aqui, senhores, quem de nós já não presenciou as pessoas perderem tudo? Perde mesmo. A água, quando chega, ela não diz, estou chegando. Na minha propriedade também, já fui atingido por água. Ela chega no nível, ela entra pelo ralo. Quando tu vê, está cheio a tua casa. E tu tá pensando que é lá fora. Não é lá fora, já entrou pelo ralo. Então isso acontece. Então, já que Vossas Excelências se pronunciaram, como tem mérito, né? Se Vossa Excelência concordar com isso, para que vai a mérito, porque é algo importante na questão de cheias em Joinville. Essa angústia, essa aflição daquela pessoa que é atingida, aquela propriedade que é atingida por água, possa naquele ano ser isento do IPTU, para poder adquirir seus móveis, seus equipamentos eletrônicos e nada mais do que justo. Então, se Vossas Excelências concordarem, tudo bem. Gostaria de ter esse apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então foi aprovado para ser contrário. Sim, para ser contrário. Aprovado para ser contrário. Sim, manteve-se. Então, manteve-se, né? Teve só 7 votos. Aprovado para ser contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será arquivado. Uma questão de ordem? Até amanhã eu chego, pode deixar. Tá? Obrigado. Obrigado. Onde é que está esse encerramento aí? Repercussão da entrevista. Boa, né? A minha? Sim. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de abril, terça-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.